E aí, Chuminho, tudo bem? Beleza, tudo certo. Esse é um Super Surf Talks especial e hoje a gente trouxe o João Chumbinho aqui para contar um pouco para a gente das experiências dele, da, do, do, do momento da carreira que ele está, que é um momento especial. Então, a gente vai começar esse papo aqui. Prazer em ter você aqui, Chuminho. Valeu, obrigado. Vamos lá. A gente, isso até pergunta da galerinha que está fazendo os nossos cursos, que está frequentando bastante a página, eles queriam saber, desde pequeno, né, você e teu irmão tiveram apoio dos seus pais. Em algum momento, vocês tiveram alguma pressão? O seu pai, o pai de vocês cobrava muito competição, essa coisa, ou era uma coisa bem tranquila, uma coisa de diversão? Não, não, na real eu devo muito ao meu pai e à minha família. Eu acho que foi tudo de uma maneira muito natural e perfeita, cara. Eu acho que eu não poderia imaginar de algum jeito. Eles não eram, eles nunca foram. O meu pai, como ele tem o trabalho dele e é muito presente nisso, ele ele nunca foi o mais informado sobre o circuito mundial e como funciona, mas tive todo o apoio, todas as decisões que eu tive na minha vida, ele sempre estava por trás apoiando. Então, isso é o mais importante. O meu pai sempre me apoiou e nunca teve uma pressão enorme. Ele nunca me botou pressão assim. A pressão maior era gerada por mim mesmo. Eu sempre me pressionava para deixar ele feliz e ver se era aquilo mesmo estava que a gente estava colhendo, eram os frutos que estavam amadurecendo e ver se era aquilo mesmo que a gente queria. Show, show, show. Em que momento? Você começou com quantos anos a pegar onda? Ah, o meu pai ele me botou bem cedo na prancha, mais ou Tá. menos, caraca, quando eu tinha 4, 5 anos já estava na prancha. E competir, você começou a competir em escolinha, começou com quantos anos? Eu nunca fiz escolinha, eu sempre aprendi, eu fui aprendendo. Aprendendo? Ah, o meu pai sempre foi surfista, o meu irmão Aham. também, 5 anos mais velho, então eu não precisava de escolinha. A, es- É, a escola estava em casa. tava em casa. E eu comecei a competir, eu acho que por volta dos 7 anos, 8 anos, sim. E, e aí, enfim, aí corria primeiros campeonatos locais nessa Saquarema. Eu comecei a correr logo o circuito de base, Ah, no Rio, sempre, o circuito de base na época que eu era grommet, né? sim, Era sim. muito forte, era muito constante. A gente tinha 8 etapas no ano todo. 4 etapas para molecadinha bem pequena e 4 etapas para mirim, júnior, sub-18, sub-16. Então era bem constante. Aí teve uma época da minha vida que quando eu cheguei ali 12, 13 anos foi a primeira vez que eu corri um campeonato profissional. E nessa época eu era lotado de eventos, porque eu competia a sub-16 e sub-18 com a galera mais velha, com meu irmão até, e competia os campeonatos de base da galera novinha, porque eu tava nessa fase ainda. Era bem legal. Chegou a ganhar alguma bateria do teu irmão ou não nessa época? Não, não. Não. Então, eu competia no mesmo campeonato que eles. Eu não me lembro de ter competido uma bateria com ele. Eu fui competir com meu irmão só profissionalmente mesmo. Tá. E teu irmão seguiu uma carreira com onda grande, assim, não existia muitos campeonatos, né? A parada dele ele tinha competição, mas ele optou, de certa forma, para um free surf, vamos dizer assim, né? Quando ele optou no da grande, que agora é que tem os campeonatos. Agora não, né? Mas já faz um tempinho. É, Ah, você chegou querer seguir o caminho e não, falou, não, eu vou.
como é que foi essa história para você optar por correr profissionalmente e vislumbrar a meta CQS, ser circuito mundial? Então, o meu irmão, ele era um ótimo competidor, tava, ele chegou a ter pontuação suficiente a competir em eventos grandes no WQS, mas ele sempre foi apaixonado por onda grande. E teve um ano que ele trabalhou no Havaí, trabalhou para ganhar dinheiro para bancar uma viagem para Jaws. E meu pai não deixava, porque ele ainda não tinha saído de casa, né, na idade, ainda era sobre o teto do meu pai, então meu pai não deixava de jeito nenhum. Aí dessa viagem ele conseguiu fazer do dinheiro dele e ir. Aí que começou tudo. E logo quando ele começou, ele tinha um circuito de onda grande, mas era bem pequeno em nome e a galera não conhecia muito. Então, o foco dele era performar ao redor do mundo, fazer as melhores performances, as melhores aparências nos swells, em Nazaré, Mavericks e Jaws, e de repente ter a chance, a WSL reconhecer e dar uma vaga para ele no circuito mundial. E foi exatamente o que aconteceu. Mas É, eu nunca nem pensei em seguir esse caminho. você sempre foi para o surf competição, né? Normal. Enfim, em 2019, assim, foi assim, um grande marco para você, né? Você, enfim, teve resultados excelentes e estava indo muito bem no ranking, né? E aí teve a pandemia e tal. Queria saber um pouquinho desse planejamento, né? Como que você faz o seu planejamento? Que época que o Pinga entrou na tua vida e começou a te ajudar a fazer o planejamento, enfim. O Pinga ele entrou muito cedo. Eu me lembro que foi, eu não sei quantos anos eu tinha, mas foi num campeonato aqui em Saquarema. Foi um dos primeiros CTs que teve. E se não foi o primeiro. E eu cheguei pra ele, puxei o braço dele e falei, cara, me ajuda. No meio da festa, assim. Aí ele já me conhecia, eu já conhecia ele. E a gente se aproximou. Aí, como eu era muito novo, começou tudo bem devagar, né? Aí, 2017 eu tive chance de representar lá no Mundial da WSL Pro Júnior, fiz terceiro, fui o melhor brasileiro do nosso time, né? Tava eu, o Matheus e o Samuel representando. E bom, já foi bem expressivo esse resultado. Eu achava que as coisas iam acontecer em relação ao patrocinador principal e tudo mais, mas demoraram mais um pouquinho. O, o meu pai também nunca deixou eu, tipo, ficar me iludindo com patrocínio ou essa faminha que hoje em dia alguns já têm a sorte de e a trajetória e o talento também de ser reconhecido desde o início. Então ele sempre me falou: ah, filho, só passa a bateria que as coisas acontecem naturalmente. Aí foi um ano bem ruim de QS, assim, porque era o meu primeiro ano competindo QS depois do Mundial Pro Júnior. Aí foi bem na média, assim, bem abaixo da média até. E logo depois, 2019, foi tudo bem rápido assim e relâmpago, porque foi a vitória no Chile, aí eu já estava nos primes, já não precisava me preocupar com pontuação e correr atrás de campeonato. Aí foi CT, relâmpago, a barrinha perfeita, eu pegando tipo altas ondas, aí eu ganhei um nome forte na mídia mundial, porque a Stab me deu uma cobertura e tudo mais. E depois veio os Primes, aí veio Hawaii, e quando eu vi eu tava terminando top 50 do mundo, assim, em 30. Aí, aqui que a gente tá. O Pinga se aproximou bastante nesses últimos 2 anos, o trabalho tem ficado bem sério e mais de 2 anos até a gente tem já feito essas pequenas metas assim, é porque 2019 foi tipo um boom, foi um foguete pra Sim. cima. E você tocou num assunto aí que
Queria te ouvir sobre isso. 2019, quando você começou a ter resultados, você não se preocupava, não se preocupava tanto. Óbvio que você se preocupa com o planejamento, mas você já consegue optar por menos eventos, né? Você consegue concentrar o teu É, foco você escolhe melhor os eventos, né? é, Mas até ali, então, o grande problema é calendário, é você ter que correr tudo aonde tiver que correr. então, 2019 começou bem corrido, assim. Começou Noronha, aí eu fui pra Europa, aí eu fui pro Peru, aí, tipo, não tinha nada muito expressivo. Aí Chile era meio que a última atacada. Aí Chile eu ganhei. E como eu ganhei um evento 3.000, então na primeira parte do ano era um resultado, tipo, bem expressivo. Aí somando com meus outros resultados, eu fiquei bem à frente do ranking. Então ali foi só sentar e esperar, assim, tipo, literalmente. Eu não consegui a vaga. Eu até pedi a vaga no US Open, de wildcard, porque eu tava tão bem no ranking e eu não ia poder correr. Mas, tipo, totalmente compreensível. O Hum. Pinga tentou e a gente não conseguiu. Aí ele falou: não, relaxa, agora é treinar, treinar, porque tu vai estar dentro dos primes e todas as etapas serão reduzidas. Você só vai para a Europa e Havaí. Então, o foco é até maior. Você tem que pensar no que tu quer, ver se você quer entrar esse ano. Isso, a gente estava falando sobre esse assunto. Aí eu mesmo estava. Eu não. Claro que eu não vou falar, eu não queria entrar aquele ano, mas eu estava ciente que eu queria me preparar mais um pouco para entrar. E como as coisas aconteceram tudo rápido, depois do CT de Saquarema, que eu tava num mês muito relâmpago, assim. Eu tinha ganhado o Chile e Saquarema logo depois, então todo mundo teve a chance de me ver ali. Aí as ondas na barrinha, aí aquela semana toda perfeita, né? O Brasil mais uma vez detonando na etapa Hum. mundial. Aí a gente. E logo depois eu fechei o patrocínio com a Volco. Aí é, foi muito assim. E no meio da Europa veio a WSL ainda e falou: Ah, você é campeão sul-americano. E eu nem sabia. Tipo assim, muito relâmpago. Aí o Pinga até botou assim, mais do que. A gente fechou o ano com muito mais do que as expectativas, né? E, e foi até bom, foi uma coisa, porque ali no Havaí foi tudo muito mágico. Aquelas ondas são muito boas para competir. Todo mundo ama competir no Havaí. E é isso, serviu para falar que nunca é demais sonhar grande assim. Eu podia muito bem ter chego no Havaí também sonhando bem grande em fazer de repente duas finais e poder ter batido na porta ali da classificação. Mas eu tava. Foi ao mesmo tempo. Eu podia ter levado para esse lado, mas eu levei pro lado de, tipo assim, ter os 6 meses que eu tanto sonhava, competir com um adesivo no bico, no lugar que eu amo, que eu nunca tinha competido na Havaí na minha vida. E aproveitando que eu já ia finalizar o ano bem, eu podia só descansar e recarregar todas as minhas energias pro outro ano. Porque, aliás, eu tava 7 anos sem patrocínio. Então foi tipo Estava uma sete coisa. anos. Foi muito assim, descarregado, assim. Eu tirei um peso do meu ombro e só peguei a Lycra da bateria e competi. E engraçado, né? Lá em Pipeline você se deu muito bem, né? Você se adaptou muito fácil, né? Com a É, onda, com o lugar, enfim. Pipe eu sempre gostei. Agora, igual a última temporada, eu nunca tinha visto. Eu nem esperava, juro, eu nem esperava. Eu só me posicionava ali no pico e a cada 2 vezes que eu caía era uma onda mágica, assim. Então,
e o campeonato também, que teve o voo com pipe, caraca, aquilo foi nossa, um quebra-gelo do caramba, eu não esperava também. Show. Deixa eu te perguntar outra coisa. É, qual que é a importância do Pinga para você e para o surf brasileiro? O que você pode falar do Pinga, assim? Que ele acrescenta para você e contribui? Ah, muita coisa. Então, como eu tenho dito, nos últimos 3 anos a gente tem ficado cada vez mais próximo. E como as coisas têm ficado mais, os compromissos têm aumentado com as nossas metas, então realmente ter alguém ali do lado que entende tanto, porque eu vejo ele assim, ele entende muito do assunto e eu confio nele. Então, ter alguém do lado ali, toda essa trajetória, assim, todos os pequenos detalhes, porque às vezes uma pessoa assim nem é tão bom ao olhar dos outros, mas é bom nos momentos que passam despercebidos. É naquele momento que você foi para trás do palanque depois de uma bateria que perdeu e ninguém vai ver o que está se passando contigo ali, mas é ele que é a pessoa que vai estar comigo ali, ele vai ver esses momentos e ele que vai me ajudar a sair dali. Então, eu acho que é muito bem por aí. E fora a relação profissional, ele é um ótimo cara, uma ótima pessoa, minha família ama ele, então é sempre bem-vindo. Oh, show. E agora, Chunguinho, quais são os seus objetivos agora para esse segundo semestre? Ah, é engolir, né? Tentar ir com tudo. Cara, tô treinando, eu tô já na minha terceira semana aqui, quarta semana entrando já de pré-temporada, já tenho treinado toda semana físico e surf. Eu até na última semana eu cheguei na sexta-feira, parecia que era o domingo, eu precisava descansar. E, cara, eu acho que isso faz parte, é o que é necessário, tem que ser feito e por mais que tenha ainda uma probabilidade muito grande das coisas darem errado, a gente pensa em aumentar a nossa probabilidade de dar certo. Então vamos focar nisso. Tem muita bateria pela frente ainda, tem ainda a primeira bateria pela frente antes de pensar nas outras. É muito por aí que eu tenho me concentrado. Você falou em 4 semanas, né? Que você está na quarta semana já de treino É, intensivo. Isso é. dura quanto agora? Como é que é o processo? Quanto tempo Então, de treino a dura? gente agora a gente tem mais um mês até o S-Open. Então começa bem por aí. Eu vejo assim, 2 meses é um tempo bem bom para você ali aquelas primeiras semanas de treino que vão ser mais cansativas, vão exigir mais, porque você não tá no hip, aquilo vai ser as semanas mais difíceis. E você também pode aproveitar essa semana para tratar pequenas lesões, ou então não ser um treino, vou instigar logo de primeiro e. Não, isso não é o nosso foco. Essas primeiras semanas pegar o ritmo e depois nas últimas semanas, no último mês, e bem forte, não deixar faltar, né, cara? Hoje o surf é muito preparado. Hoje a gente não vive só de estar dentro. A gente vê aí o Gabriel e o Ítalo treinando igual louco. Dentro e fora d'água, dentro e fora d'água. O Ítalo até, tipo, mais fora d'água do que dentro, às vezes parece. Eu ia te falar isso, a Então, gente vê mais ele fora d'água do que dentro, mas tá valendo, né? então, mas eu tenho certeza que ele dá duro dentro d'água, com certeza, até mais do que fora d'água, claro, porque é notória a evolução dos dois. E E é isso. Também não esquecer de dentro d'água, né? A gente tem que chegar lá com as pranchas boas, com o equipamento top. A gente não precisa se preocupar em, em duvidar da prancha se você pode tirar 9 na próxima onda que vier ou não. A gente só se concentra no nosso. A prancha já faz sozinha. Já faz sozinho.
Faz sozinha não, né? Ela depende de você, mas É, depende sozinha, mas ela, quando eu der o comando, ela vai absorver ela igual uma vai, esponja, assim. ela vai te Disse, obedecer, né? perfeito. E você falou que o próximo campeonato é o US Open. Você chega lá quanto tempo antes para se adaptar? Se adaptar não, porque você já competiu lá, mas enfim, se Então, adaptar àquele momento. eu tava pensando, esse vai ser, na verdade, o primeiro US Open que eu vou competir, que é esse. Eu já competi Pro Sim. Júnior lá, mas É. não conta. Não vai contar. Eu acho que vai ser bem mais difícil e vai ser bem legal. Na real, é uma das competições, por mais que pareça surpresa para o público, mas é uma das competições que eu mais quero competir. Porque eu não sei porque eu tenho essa vontade de provar para todo mundo o quanto eu posso ser bom em onda grande, que todo mundo já sabe, e o quanto eu posso ser versátil em maralinha. E Mas depois. eu acho que eu vou chegar uns 10 dias antes. Até Legal. porque tem 2 dias ali que a gente sempre fica cansado. O fuso horário é 6 horas antes, então você já dorme bem tarde. Você, no meio do dia lá, você já está com sono. Então, tem essas pequenas adaptações que é sempre bom já adicionar esses dias para você estar o melhor possível ali na hora da lycra, né? Sim. E aí depois do US Open, Vai ser França e Portugal. Vai ser e aí Portugal e França. eu tô fora do calendário. Aí você vai direto ou não? Volta. Como é que é Vamos, a teu. gente vai direto. Vai direto, né? Vai ser uma perna toda. Uma perna americana e europeia E junto. europeia. Direto para Portugal e depois para França. Aí a França vai ter um corte no ranking Isso. pro Havaí, que vai ser um mês só de intervalo. Então a gente vai ter que voltar da Europa, chegar aqui, ter aí 3 semanas até menos para treinar ou para fazer o que você quiser da tua vida e voltar para Havaí. Estão me perguntando aqui que conselho você daria para quem está começando, para quem está com 10, 12, 14 anos? Nossa, então, eu vejo até um assunto bem legal hoje em dia, porque o que que eu vejo? Eu vejo as crianças são impressionantes. Eu posso citar alguns nomes aqui. Não fiquem tristes se eu esquecer algum, mas o Vini, o Artuzinho, o Pablo do Rio, esses três são os que eu mais acompanho. Tem diversos outros. O Anuar, eles são talentosos pra caramba e, cara, eles têm já o comportamento quase de surfista profissional. E, cara, o conselho que eu daria é se preocupe um pouco menos e só vai pra água, curte a sua juventude, porque o QS já já vai vir, e você vai ficar lotado de competição, e você vai ficar lotado de pressão, porque você vai querer provar para os outros. A gente é atleta profissional e ainda mais quando você nasce ou você é visto como uma promessa, você já carrega essa pressão. Então você não precisa é, adiantar esse processo, entendeu? Vocês mais novos, vocês têm muito tempo ainda pela frente, muita bateria de base para correr, então só curte, só surfa, faz o que você quiser, você ainda tem todo o tempo do mundo, é ainda muito novo. Essa galera tá vindo tão vibrada que chega a me assustar. Eu não, eu não lembro disso. Eu acho que o que eu tava conversando, eu tava até conversando isso com o Samuel esses dias. Eu e ele, literalmente, quando a gente era mais novo, a gente só queria estar na água. Só queria estar na água. E eu acho que é muito por aí. O Ítalo Ferreira e o Gabriel também era assim. Então é esse o meu conselho. Leva bem de boa, pega a sua prancha, treina todo dia, claro, fica na água. O esporte
não só o surf, mas o esporte em si é super importante para todas as crianças, todas as gerações. Ele é uma arte e é disciplinar também, né? Ele te ensina muito fora d'água e fora dele mesmo, fora de qualquer área. A luta, o surf, o tênis, o futebol, ele sempre vai te ensinar alguma coisa para você levar para dentro de casa. Então, acho que quanto mais tempo você passar se divertindo com o que você gosta, é esse o meu conselho para todos os mais novos. Que é mais ou menos o que teu pai te dizia, né? Vai lá, entra, É, curte e relaxa, né? caraca, Que só depois pega. Ele tudo me bem. fala as mesmas palavras, ele sempre me fala. No início ele falava, filhão, só pega a tua prancha e vai pra água. E quando a coisa ficou mais séria, ele só se preocupa em passar bateria. Aí só mudou um pouco. Então, o se preocupa só em passar bateria, vai vir logo logo. E tu vai sentir saudade do só pega a tua prancha e vai pra água, entendeu? Vem por aí. É, exatamente. Deixa eu te fazer, você tocou no assunto aí do Gabriel do Gabriel, do Samuel e do Matheus. Pô, você que está com os caras na estrada há tanto tempo e já deve ter competido inúmeras baterias com eles, qual é a estrada? Quando você vai para a água com teus amigos, né? Teus melhores amigos, e É. você já sabe como é que eles como é que é o estilo deles, como é que você entra, qual é a estratégia que você usa para vencer os dois, assim? Cara, é bem, bem difícil. O Matheus, ele é um cara super talentoso, né, cara? O Matheus é até difícil achar uma falha no que ele faz. E, bom, eu tive bem menos bateria com ele do que eu tive com o Samuel. É. Porque, aliás, o Matheus é quase um ano ali mais novo que a gente. Ele é bem na medida, assim. Hum. E eu e o Samuel, a gente tem um número incrível de baterias. E o Samuel e o Matheus, eu vejo eles surfando desde mais novo. Então parece que quando eu entro na bateria, é até difícil se concentrar na minha bateria, porque você sabe exatamente o que eles vão fazer. Você, por exemplo, eu numa bateria com o Samuel, eu saberia que se ele se sentisse sob pressão, ele tem um aéreo totalmente na palma da mão dele, então ele pode usar a qualquer momento. Então, se o Samuel tá sob pressão, eu já fico ligado em qualquer onda para ele. E mesma coisa eles, eu acho que é muito muito parecido. Hoje em dia eu vejo a gente assim muito ali só nos detalhes. Eu acho que a gente tem os três têm um approach bem diferente, mas também tem nível técnico quase igual, eu diria assim. Então, é bem, é bem, é bem difícil falar disso assim. Eu sei que seria uma bateria boa, de qualquer maneira. Sempre é, né? É, Sempre é uma sempre é. bateria bem boa de É, assistir. eu nunca tive uma bateria com eles ruim. Isso é difícil, isso eu posso falar. Nunca tive uma bateria fraca com eles. Só, só bomba. Qual é o caminho para se tornar um profissional desde o free surf até o mundial? Apesar que você não sabe, você nunca foi free surf, né? Exatamente isso que eu falo. O free surf é a nossa juventude, né? Ali naquela época que você não precisa se preocupar com nada e você só vai pra água. Essa é a melhor época, 16 anos, 15. Se bem que hoje em dia as gerações evoluem, tá todo mundo competindo em extremo alto nível com 15, 16 anos. Mas a gente pode se dizer que essa é uma época de free surf ali antes de você entrar no QS, querer se comprometer realmente a passar as baterias e evoluir o seu quadro ali dentro do circuito mundial e entrar para os primes até entrar para o CT. Essa é uma trajetória bem longa. E o que eu posso falar, o que eu posso falar é que você ali sempre vai começar no circuito de base, vai fazer muitos amigos, vai conhecer os seus amigos que você realmente quer seguir
até o circuito mundial, porque você vai precisar dessas pessoas, você vai querer ter pessoas como eu tenho o Samuel e o Matheus por perto. E é tudo um trem, cara. Depende, por isso que não é bom adiantar as coisas nem adiar. Eventualmente você vai se encontrar em alto nível, competindo. Essa é bem a trajetória que acontece, resumida. É, e você tocou num ponto aí, né, Chumbinho, que cada vez mais tá ficando mais novo, né? As categorias, elas estão. Você Não, a falou, você gente, comentou aí agora, né? não as Que, categorias, a gente só está encontrando pessoas que, bom, as gerações evoluem, isso que eu falei. Então, provavelmente a gente vai encontrar os novos, esses novinhos da nova geração competindo comigo em breve 5 anos. é, Então, então é isso, é bem isso. As gerações vão evoluir, isso é inevitável. A gente vai encontrar muitos e muitos fenômenos ainda. A gente vai encontrar pessoas que vão se classificar para o CT com 17 anos, com 16. Então isso não dá para parar, porque é o tempo. legal, legal. Gente, é isso aí. Pô, Chumbo, queria te agradecer aí o tempo aí Nada, que tranquilo. você se dedicou aí a gente. Galerinha Nada, aqui que que isso. está presente agradece. E obrigado aí, boa sorte nesse teu segundo semestre. Espero, torço Obrigado. muito para que você se classifique Valeu. aí e seja mais um representante aí no CT para gente. Obrigado, galera. Fechou? Obrigado aí o público. Obrigado, Evandro. Tamo Obrigado a você. junto. Valeu. Valeu.